Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui na casa da Fátima e da Manu, né? E a Fátima, ela vai estar relatando um pouquinho da sua história, né? Dando um testemunho da Manu, né? Que hoje ela é um milagre de Deus, né? Então, esse testemunho, essa história que nós vamos estar relatando, ela vai servir para você. Eu pediria que você prestasse muita atenção, tá? Porque muitas vezes a gente reclama por pouca coisa, né? Por tanta coisa. E saber aí, né? O que a Fátima, a Manu passou, né? E como a própria mãe falou que é um milagre de Deus, ela tá aqui hoje, né? Então, ó, a partir desse momento, né? Fique ligadinho, curta, compartilhe e divulgue aí, que nós vamos estar entrando na história da Manu e da Fátima. Então, nós estamos aqui com a Fátima. A Fátima e Eu sou a Fátima e essa é a Manuela. Manuela. A Manuela nasceu no dia 27 de janeiro de 2014. De 2014. Tive uma gravidez tranquila, ela nasceu muito bem, nasceu com peso ótimo, nasceu aparentemente bem, muito bem de saúde, mas com 6 dias, a Manu, eu acordei pela manhã, troquei a Manu, amamentei, e depois a Manu já não voltou mais. Deu 11 horas, eu fui lá, a Manu estava dormindo. Deu meio-dia, a Manu continuava dormindo. Aí, meu botãozinho de alerta já ligou. Achei que tinha alguma coisa de errado com a Manuela. Levei para o hospital. Chegou aqui no hospital da cidade. Não tinha nenhum médico para atender ela. Aí eu perguntei o que será que estava acontecendo com ela. Uma enfermeira disse que era normal, às vezes a criança dormia o dia inteiro. Mas eu já tinha sido mãe e já sabia que não era normal. Aí eu estava saindo do hospital e a Manuela não tinha reação, mas ela ficava tremendo um bracinho o tempo inteiro. Aí uma enfermeira lá viu e falou para mim assim: mãezinha, leva a tua filha para o hospital mais próximo que tiver, que a tua bebê está tendo convulsão. Era por isso que ela ficava tremendo. Aí nós levamos, aí eu já comecei a chorar, porque não tinha médico ali, eu não tinha um carro, eu não tinha nada. Perguntei para ela para onde que eu podia levar. Ela falou que eu podia levar para Arapongas, no João de Freitas, que lá tinha médicos muito bons. Aí um senhor me parou e falou para mim assim: ontem eu levei o meu sobrinho que estava passando mal lá no UPA de Cambé, e eles são maravilhosos. Se você quiser, eu te levo lá. Olha. Aí eu disse a ele, falei: eu não tenho dinheiro para pagar agora. Ele falou assim: não vou te cobrar nada. Levou a gente para lá, foi eu, ela e minha outra filha mais velha. Nós chegamos lá em Cambé, que eu cheguei no guichê, a moça do guichê já viu, né? Perguntou o que estava acontecendo, eu falei. Ela falou assim: a hora que pediu licença, tinha um monte de gente esperando, pediu licença para o pessoal e falou que ia ter que atender ela primeiro. Que assim que saísse a criança de lá de dentro, que eles iam atender a gente. Na hora que ela falou isso, a Manu estava encostada no meu ombro, sim. Eu estava com ela, a cabecinha aqui encostada no meu ombro. Ela deu um gritinho e se jogou para trás. Naquele gritinho, ela estava tendo uma parada cardíaca. Aí depois disso, ela não voltou mais mesmo. Eles foram medir a glicemia dela, estava em 14, depois foi para 16. Aí voltou para 14 de novo. E ela não voltava, e ela não voltava. Fizeram os primeiros socorros para elas ali em Cambé. Mas aí já chamaram o SEAT, essas coisas, mandaram lá para Londrina. Aí eles já entubaram ela. E ela não voltava. E entubada ela ficou 12 dias. Sem mamar, sem nada. Eles furando ela a cada 5 minutos. E não sabia o que ela tinha. E não sabia, e não sabia, e não sabia. Aí quando fazia 15 dias que nós estávamos lá, eles descobriram que ela tinha hipocortisolismo, um problema no cortisol, que até então só dava em mulheres acima dos 40 anos.
mas ela já nasceu com isso. E o que preocupou eles foi que com esse problema só tinha mais uma criança que morava em Curitiba, que na época morava em Curitiba e que faleceu, né? Aí eles já fizeram a transferência pra gente para São Paulo e tudo, mas eles achavam, todo mundo achava, eu realmente achava isso também, que ela não ia voltar. Aí, naquela noite, no outro dia a gente ia para lá, às 11 horas da manhã a gente ia para São Paulo. Eu ia ficar num abrigo, a Manuzinha ia ficar no hospital, né? Se ela conseguisse chegar até lá, ela ia ficar no hospital. Aí, aquela noite, chegou uma mulher lá no hospital para fazer visita. Pessoal de visita, assim, comum, né? Ela segurou na minha mão, perguntou sobre a Manu, eu contei. Aí ela segurou na minha mão e disse que, naquele momento, que a única coisa que eu precisava de verdade era de Deus. Aí ela perguntou para mim se eu acreditava em Deus. Eu não respondi nada. Mas eu não acreditava em Deus. E eu ficava pensando onde que estava aquele Deus que todo mundo falava, que estava me deixando passar por aquilo. Onde que estava aquele Deus que levou a minha mãe quando eu era criança? Onde que estava aquele Deus que eu quase morri por várias vezes? Onde estava aquele Deus que me deixou crescer para vários lugares? Onde estava aquele Deus que me fez sofrer a vida inteira, né? E que estava me fazendo sofrer naquele momento. Mas aí depois que aquela mulher saiu, eu fiquei pensando, né? Aí naquela noite, como eu disse para o seu Antônio ontem, eu me ajoelhei e falei, Deus, se você existe, traz a minha filha de volta. Ou então leva ela de vez. Porque eu não aguento mais sofrer. E não aguento mais ver ela desse jeito. Toda furada, com a cabecinha raspada, o negocinho no pescoço, porque já não tinha mais onde furar ela. Quando foi 6 horas da manhã, a doutora Mariana chegou lá. Falou para mim que a doutora lá de São Paulo tinha ligado para ela. E tinha pedido para dar umas gotinhas para ela, que era para ela suportar a viagem. Só que para isso eu precisava assinar um termo de responsabilidade para ela conseguir viajar. Naquela hora eu pensei, meu Deus, que seja feita a tua vontade, né? Se você existe, que seja feita a tua vontade. Na minha cabeça era isso, se você existe, eu não pensava outra coisa. Aí ele deu um remedinho para ela. Quando foi às 10 horas da manhã, a doutora Mariana chegou lá no quarto para preparar a gente, para preparar ela, para pegar o avião, para a gente ir para São Paulo. Na hora que a doutora Mariana encostou a mão no rostinho dela, ela abriu os olhos e sorriu para a doutora Mariana. Aí a doutora Mariana falou, não precisamos mais viajar. Oh, glória. Eu me lembro que ela falou assim, o milagre já está feito, sabe? Aí ela começou a cuidar, nós ficamos 1 ano no HU, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Depois, o aniversário dela de 1 ano, ela estava no HU, internada. Nós fizemos uma festinha para ela no dia 24, mas no dia 27 ela estava lá. Ela começou a andar com 9 meses. Aí parou de andar, porque ela ficou toda inchada. As perninhas inchou, ela não conseguia mais botar os pezinhos no chão. Parou de andar, voltou a andar só com 1 ano e 3 meses depois. Com 1 ano e pouco ela teve outra parada cardíaca. Foram fazer um exame nela e ela teve outra parada cardíaca. Com 3 anos, ela teve um pré-infarto. Com 2 anos e pouco, a pressãozinha dela chegava a 18/10. Foi por isso da parada cardíaca, foi por isso do pré-infarto, né? Aí, mas hoje ela está aqui.
Glória a Deus. Pra Hoje ela honra e está aí glória para do Senhor. testemunhar, né, Manu? Tá? E nós já passamos muitos e muitos perrengues com ela, assim. Ela já ficou muito tempo internada. Aí agora está com 3 anos que nós descobrimos a síndrome de Turner. É uma síndrome também que é rara, né? Dá em muito poucas crianças. E a maioria das crianças que nascem com essa síndrome não sobrevive. Aí quando falaram também que ela estava com essa síndrome, que deu o diagnóstico de que síndrome, eles falaram também que as crianças dessa idade não chegavam aos 13 anos. Mas eu creio no Senhor, né? Muitos 13 anos. Você Mas vai eu ter, creio né? que ela vai... Hoje eu acredito num Deus. E sei que Ele não faz milagre pela metade, né? Sim. E hoje eu tenho certeza que tudo que eu passei lá atrás, tudo que não aconteceu, que podia ter acontecido, que não aconteceu, foi livramento de Deus, É né? verdade. Só que eu não entendi o propósito dele. E como eu disse, até hoje ainda não entendo. Eu não sei se ele tem um propósito para a vida dela ou para minha, Uhum. né? Porque, mas uma coisa eu sei, ele me ensinou muito. Me ensinou que existe um Deus. E hoje eu não faço nada. Nada. Sempre. Nada. Hoje tudo o que eu vou fazer, eu boto Deus na frente e peço primeiro permissão para Ele. Sabe? Amém. E Ele Ele faz, sempre né, me Fátima? guia por caminho certo, graças a Ele, né? E a Manu tá aí bonita, gordinha, Né? né, Manu? Estudando, né? Graças a Deus. E logo tá uma mocinha. Logo Então, tá. aí agora a gente só tem que encarar o que vem daqui pra frente, né? Porque Não, mas eles também falaram que essa síndrome, as pessoas que têm a síndrome, que nem ela, não vai poder ser mãe. Só se Deus quiser, né? É. Sabe que pra Deus nada é impossível, Nada é né? impossível. Se É. Deus- Mas pela síndrome ela não pode. Pelo médico não tem. Ana era estéril, mas Deus fez um milagre. Então. Agora ela quer ser médica quando crescer. Olha, E vamos orar para isso. com certeza. E Ela Deus falou concede o desejo do seu coração. Ela falou para ela, que ela falou para a doutora dela que quando ela era pequenininha, a doutora foi lá e perguntou para ela assim: o que você quer ser, Manu? Ela falou: você quer ser salva-vidas. Ela falou: ai, que legal, você quer ser salva-vidas? Você quer trabalhar lá na praia? Ela falou assim: não, quero ser salva-vida que nem você. Olha, Salvar a vida de muita criança, que nem você salvou a minha. Né? minha tua mãe falou que na igreja também é uma pastora. Foi na igreja, a pastora estava lá orando, lá, pregando. Aí falou que tinha uma menina lá, uma criança, que tinha sido salva por Deus, né? E que tinha uma doença grave, mas que Deus libertou ela. E que era para a criança tomar posse. Que era para tomar posse, né? Ela levantou, foi lá na frente, falou: eu tomo posse. A criança era eu, a criança sou eu e eu tomo posse. Né, Isso Manu? aí. Ai, Manu, mas beleza. Você quer cantar um pedacinho de Jó? Canta, Não? canta. Tá certo. Mas é isso aí, ó. Então, Manu, saiba que, né, Deus está com você aí, Sim, né? isso é muito bom, né? É Mas é para muito bom. provar para muita gente. É, Né? Como eu, tem muitas pessoas por aí, né? exatamente. Que não acreditam que existe um Deus. Deus que pode mudar. Mas eu posso garantir que existe sim. E que Ele está com a gente em todos os momentos. Amém.